Ainda no século I da era cristã, o filósofo romano Cícero constatava que a gente se familiariza tanto com os objetos vistos diariamente que não os admiramos mais e nem sonhamos pesquisar as suas origens. E também se referindo ao tido como comum, o etnógrafo Bruno Schier nos recomenda considerar como fontes históricas os fenômenos cotidianos cujo valor testemunhal, de modo algum, é inferior às crônicas e documentos antigos. Diz Schier: da ornamentação de um pórtico e de um instrumento agrícola, da forma de uma casa e da boina de uma mulher, pode-se aurir mais informação de história da civilização do que de muitos molhos de atas dos nossos arquivos. Com base nos estudos etnográficos do antropólogo e historiador Luiz da Câmara Cascudo, a audiosérie Tudo Folclore olha as coisas cotidianas com atenção para revelar as histórias e a história por trás do comum, daquilo que parece já definitivamente incorporado à nossa paisagem mental. Composta por 4 episódios, Tudo Folclore analisa alguns saberes, práticas culturais e representações tradicionais, como superstições e costumes, mitos brasileiros, ditados populares e a rede de dormir. Tudo isso folclore, ou, se você preferir, cultura popular. Uma obra coletiva, anônima e que não tem tempo, no sentido de que é muito difícil, se não impossível, rastrear exatamente as suas origens. Com cerca de 150 livros que vão da literatura à gastronomia e da mitologia à geografia, Câmara Cascudo parece ter seguido à risca a frase de Tolstói quando este recomenda que, se você deseja ser universal, deve começar por pintar sua própria aldeia. E, de fato, ao falar da sua aldeia, o Brasil no geral e o Nordeste em particular, o etnógrafo potiguar acabou falando do mundo todo. Com um olhar e uma verve afiadíssimos, Cascudo é sobretudo uma prova de que a erudição não precisa ignorar ou desvalorizar o saber popular. Ouvir o povo vale uma universidade, dizia. Eu sou Paty Rabelo e no 3º episódio de Tudo Folclore vamos conversar sobre alguns ditados e locuções tradicionais da cultura popular analisadas e interpretadas por Câmara Cascudo. Se você ignora porque a voz do povo é a voz de Deus, ou não sabe a origem da expressão Casa da Mãe Joana, então é hora de embarcar num delicioso passeio pela história e significado de expressões como pôr um triz, tem caveira de burro, não meter a mão no fogo e estar explicado, entre outras. E nesse episódio eu recebo a contadora de histórias, Gorete Costa. A Gorete é graduada em Pedagogia, especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente é estudante de Psicopedagogia. A Gorete, que se apresentou nas últimas edições da Bienal Internacional do Livro do Ceará, trabalha com contação de histórias e aulas especializadas de incentivo a leituras voltadas para crianças de 3 a 12 anos. Gorete, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada mesmo. E eu acho que nada melhor que uma pessoa que é contadora de histórias, né, num podcast que pretende falar de Câmara Cascudo, que acima de tudo era um grande contador de histórias, né, Gorete? Ele fazia etnografia como quem contava historinha para criança, mas só que na verdade era para adulto. E é isso, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Ai, obrigada eu. Quando você me ligou, fiquei tão feliz, porque eu sou apaixonada por Câmara Cascudo, né? Antes de ser contadora de histórias, eu já era uma ouvinte de histórias. Então, muitas dessas histórias que a gente escuta foram resgatadas, foram coletadas, foram registradas por ele, e eu nem sabia quem era o cidadão, e eu já amava. Entendi. Então, a minha avó é uma contadora de histórias, ela me contava muitas histórias, né? E eu, quando me formei, professora, comecei a contar histórias em sala de aula para chamar a atenção dos meus alunos, tipo assim, para que eles me vissem de um jeito melhor, para que eles olhassem para mim, pedindo, pelo amor de Deus, a atenção deles, e eu descobri que isso funcionava contando histórias. Então, foi a minha grande moeda de troca.
E comecei a me interessar por esse mundo das histórias. Me interessar e a pesquisar. E quando eu fui pesquisar, dei de cara com um cara que fazia parte da minha infância, da minha vida, e que é o Câmara Cascudo. Sim. Então, eu, como contadora de história, pesquisadora da palavra, comecei a perceber que ele já fazia parte da minha vida desde sempre, quando a minha avó me contava histórias que ela dizia que tinha acontecido com a avó dela, ou então com a tia da prima, da irmã, que ela tinha certeza, porque quem contou para ela viveu essa história. Descobri depois que tudo é folclore. Maravilhoso, é isso. É engraçado. Descobri isso. Tá falando isso do Tudo é Folclore, né? Que é muito louco, como eu até estava conversando com o Fabiano no primeiro episódio que a gente gravou, e tu tá falando basicamente da oralidade, né? Aí, tipo, a pessoa ela me contou que alguém contou, e é interessante porque como é alguém, quem te contou era alguém que tinha uma relação afetiva e de confiança contigo, então essas histórias elas chegam com uma força para uma criança, com uma força de verdade e também um valor afetivo muito grande, né? Porque é a tua infância, é a tua vida que está ali sendo conectada, né, com aquelas histórias. Fora que histórias são coisas maravilhosas, né? Tipo, eu me lembro até de alguém falando sobre essas questões de apresentações de PowerPoint, né? E diz assim, se você chegar com dados, tantos por cento de não sei o que, de lá, tantos milhões, as pessoas não estão nem ligando. Agora, conte uma história para você ver, para falar do mesmo assunto, aí fica todo mundo ali vidrado, né? Foi assim que, aparentemente, foi assim que a gente evoluiu, né? Como nós, esses humaninhos aí evoluíram. Então, a cabeça da gente tem uma sede muito grande de histórias. Então, assim, fantástico o teu trabalho. Teve até uma coisa que tu falou para mim, que eu não conhecia, mas que tu falou que era um evento super importante, que tu iria participar, mas que acabou não rolando por conta da pandemia. Fala um pouco, porque para as pessoas mais entendidas que vão ouvir, né, elas vão, enfim, já vão de cara, vai soar familiar para elas. Existe um festival que ele é bienal, que é o Festival Internacional de Contadores de História Boca do Céu. Ah, tá. Boca do Céu. As edições, a edição de 20 anos acontece, em 2020 foi o período que eu fui selecionada, então assim, foram só 2 contadores de histórias do Nordeste, uma pessoa de Pernambuco, que eu não me recordo agora quem é, e eu sim, aqui do Ceará, um festival que tem contadores de história do mundo todo. Maravilha. E acontece sempre em São Paulo, e nas praças, no centro de eventos, assim, é um festival muito grande. E esse ano aconteceu de forma online. Ah, tá. Que tem seu valor, mas que é muito diferente do calor humano. Então, assim, é um festival que se Deus quiser, foi prometido para agora, 2021, já que não aconteceu essa edição física, que vai ser a comemoração dos 20 anos do festival. Ah, tá. Que é de 2001, então. E vamos ver, né, se vai acontecer, se essa vacina chega mesmo para todo mundo, se as coisas vão melhorar, a gente torce que sim. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu espero que na próxima versão presencial, a edição presencial, tu esteja presente, né, lá. Eu espero muito. Já que parece uma coisa então, eu não entendia do que se tratava, mas a ignorância é minha. Mas pelo que tu está dizendo, então, é uma coisa muito, muito importante, né, para quem está nesse cenário. Para o narrador, para o contador de história, é muito importante, é um evento, assim, único. E é nesse universo das histórias que a criança tem como lutar contra o mal. Sim. Primeiro, aquele mal que está dentro da cabecinha dela, dentro dela, ali ela vai se enchendo de coragem. Quando a gente vê uma criança que quer ouvir a mesma história várias vezes, sim, ali ela está construindo uma ponte e ela está revivendo aquela situação várias vezes. Eu lembro de um aluno dessa minha turma de incentivo à leitura, sim, que quando a gente começou, ele tinha 4 anos. E aí eu fui contar uma história de bruxa. E aí eu gosto de fazer a voz, né? Aí ele disse, tia, combinar, tia, combina. Conta essa história, não. Eu disse, Gabriel, mas essa história é tão boa. Não, tia, combina. Tá bom. Combina o quê? Pode contar.
só não faz essa vozinha que eu tenho um pouquinho de medo. Aí, depois aí sempre eu voltava com a história. Sim. Até que um dia eu contando, eles, não, tia, conta aquela história com a vozinha que eu acho muito legal. Quer dizer, ele tanto ouviu que uma hora ele enfrentou aquele medo dele. Ele revisitou aquela história com ressignificando o sentido. Muito então, eu gosto muito dessa coisa de preservar no sentido de não preservar demais, sabe? A criança ela precisa enfrentar, ela não precisa ser levada a coisas além do seu conhecimento. Sim. Mas ela precisa ser levada a enfrentar situações na qual no dia a dia ela até possa identificar, isso não é certo, isso é mal, isso parece o lobo mau, isso se ela conseguir vivenciar isso através das histórias, quando ela está no mundo real, ela vai conseguir identificar o que é mal. Até porque está no mundo, né? O mal, as coisas que te geram medo, isso está no mundo. Não adianta você querer extirpar isso, porque isso faz parte, né? O mal que está dentro da própria pessoa, né? Também. A inveja, o lobo, quando ele chega... A sombra. Isso. Né? O lobo, quando ele chega falando manso. E aí, menina? Sim. Onde você vai? É verdade. Né? Na psicanálise dos contos de fadas. Amo! Amo! Eu amo demais, meu livro de cabeceira. É um dos livros que marcou a minha vida. Eu amo aquele livro. Amo. Ele fala dessa importância dos contos de fadas, né? Na construção do emocional, não só do cognitivo. O livro dele é um dos livros que eu considero, assim, que formou o meu caráter, digamos, assim. Não tem aqueles livros que a gente sabe que uma parte significativa de como a gente entende o mundo, a gente deve conscientemente a esses livros, porque, obviamente, tem um monte de coisa que a gente traz, mas que a gente não lembra conscientemente. Mas alguns livros, né, como alguns... artistas, isso a gente sabe, não, foi a partir daqui que a minha visão sobre isso se formou, e a psicanálise dos contos de fadas, para mim, é um desses livros, assim, eu li quando eu estava na faculdade, e moldou, sabe, a minha forma de ver as histórias e os contos de fadas de uma forma que é muito apaixonante, né, é um livro muito apaixonante. Assim, depois tem a Diana Corso também, não sei, Fadas no Divã, né, tem a Diana Corso e o Mário Corso, que é o marido dela, eles também escrevem e bebem na fonte também do Bettelheim, eu acho péssimo falar esse nome, porque eu sempre falo errado, mas... eu chamo Bruno Beckler, mas eu nem sei bem. Tu fala de um jeito bem chique, assim. Mas é isso, quem quiser procurar esse livro, caso não conheça e tenha dificuldade de decorar o nome, que é um nome com muitas consoantes, mas é só procurar A Psicanálise dos Contos de Fadas, Bruno, que aí você não erra. Como você disse, a gente é uma costura de muitas coisas, né? Muitas. Somos uma costura de muitas coisas. A maioria delas a gente nem sabe, né? A maioria nem se recorda. A psicanálise, pelo menos, está aí para dizer que a maior parte é inconsciente, né? E é interessante que, assim, quando você vai reconstruindo o que a gente chama de a nossa história, né? No fundo, a nossa história são essas historinhas costuradas, né? Porque a nossa vida é uma grande história que a gente constrói, reconstrói, edita, né? E esquece umas partes não tão boas, dá um tapa ali, outra acolá, né? Para algumas partes ficarem menos sofridas, mas é isso, essa grande colcha mesmo de histórias, né? O que a gente chama de vida. Ai, como é a tua vida? Você já começa contando uma história, a gente nem consegue se dissociar, né? Como assim? Vou te mandar uma foto, mas se eu te mandar a foto, eu tenho que te contar as histórias que essa foto, né, que elas trazem. Enfim, é uma coisa... tem esses caras que são especialistas em roteiro e em escrita, eles batem muito nessa tecla, né, de que o nosso cérebro, como ele tá o tempo todo, a nossa mente está o tempo todo buscando sentido nas coisas, né? Ligado a isso se conecta o nosso amor pelas histórias, né?
porque a história é isso, assim, essa coisa que vai dizendo o que, de que forma e para onde, né? E sem sentido a gente não vive. Quando eu te chamei para a gente fazer essa conversa, eu tinha pensado em selecionar algumas expressões, né, locuções do repertório infinito, praticamente, infinito não, mas gigantesco, do Câmara Cascudo, infinito não. E assim, eu fiz uma seleção de alguns, e aí eu vou, como eu já te mostrei, inclusive, e aí tu pode ir trazendo outros que te vieram também, quando eu te chamei, e aí tu pensou, isso aqui eu quero falar, tá? Então a gente vai fazendo essa mistura, né? Eu não sei se tu já conhecia esse do A Voz do Povo é a Voz de Deus. Tu já tinha tido essa... Não, eu já tinha ouvido muito, né? Porque isso a gente ouve desde que nasce, né? Não, eu digo da origem, da história dela. Não, pois é. Não, eu não sabia da origem. Sim. A gente fala, né, desde sempre, mas a gente não sabe da origem. É tanto que quando você me falou, eu digo, eu vou já pesquisar uns que tem a ver com a minha, sim, com a minha realidade, né? Sim, E eu lembro que na minha época de adolescência, você está querendo encontrar o seu bando, né, sua turma e tal, você se deixa muito levar por vários tipos de pessoa. Então, eu lembro que às vezes eu era bem princesinha, às vezes eu era meio gótica, dependia muito assim do que eu me identificasse naquele momento. Aí a minha mãe dizia assim, já dessa menina Maria vai com as outras? Não sabe não, Te decide! E esse Maria vai com as outras eu escutei demais. Eu disse, peraí que eu vou já pesquisar Maria vai com as outras, né? Sim. E aí fui lá no Câmara Cascudo. E aí ele conta que Dona Maria, né, mãe de Dom João VI, ela enlouqueceu, né? Isso aí é bem conhecido da história. Ela enlouqueceu e ela foi afastada do trono. Sim. Né? A mãe de Dom João VI. E aí ela passou a ficar recolhida, né, nos aposentos, e nunca era vista. E, de repente, as damas de companhia levavam ela para dar umas voltas ao redor do palácio, e as pessoas diziam, lá vai Dona Maria com as outras. E aí virou, né, lá vai, Maria vai com as outras, que hoje é aquele significado, aquele sentido da pessoa que não tem opinião própria, né, que se deixa levar pela opinião dos outros. Sim. Aí outra que é muito, muito presente também, perto da casa da minha mãe, minha mãe mora ali perto da Marinha. Até hoje, gente, você não vai acreditar, Paty, mas tem um ponto comercial muito bonitinho lá, sabe, assim, tem tudo para dar certo, mas já foi tanta coisa, aí... E isso, eu vim ligar agora depois que você me mandou o roteiro. E era tanta coisa que dava lá, e já foi um mercadinho, já foi uma loja de refrigeração, já foi um depósito de vender ovos, já foi de tudo. Aí um dia eu disse, rapaz, comércio tão bom e não dá nada. Aí a minha avó disse assim, é porque enterraram a caveira de burro lá. Tudo que botar aí quebra. Tudo aqui. E eu disse, quando, vó? Oxe, só pode. Isso aqui, menina, era só mato, isso aqui morria, isso aqui era criação de bicho, porque na certa morreu um burro aí, enterraram a caveira aí, porque nada dá certo. Aí, isso eu não tinha colocado aqui na minha lista. Quando eu li o seu, que você mandou para mim, eu digo, tá aí, ó, bem que a minha avó disse que enterraram a caveira do burro aí. Essa é maravilhosa. Essa daí da caveira de burro tá no livro Locuções Tradicionais do Brasil. E aí, essa frase, na verdade, assim, eu ouço bastante, quer dizer, eu ouvia desde pequena, não tinha a menor ideia, né? Então, como provavelmente também tu não devia ter a menor ideia, né? Tipo, você ouve, de jeito nenhum. Você sabe que não é uma coisa boa. Só que aí, eu procurando, Gorete, vendo especificamente essa expressão, aí tu leu, porque na verdade, tu viu hoje, não foi? Essa coisa, tu viu? Vi hoje, quando você me mandou. Pronto. Porque aí, nesse caso, ele explica, o mais louco é que ele diz o seguinte, cara, o burro é um animal tão gente boa, tão esperto, não faz mal a ninguém. Os homens fazem o bicho trabalhar,
ele está ali sempre prontamente. Por que o pessoal chama, né, uma coisa ruim, que não deu certo, que é infeliz, de caveira de burro? Aí ele explica, olha que coisa louca, ele diz, né? A cultura popular consagrou o burro como uma coisa rústica, estúpida, besta, e assim, sem direito, o que você bota em cima dele, ele leva, só se deita para morrer, o coitado, ou seja, não tem descanso, só se deita para morrer, e aí eu acho que faz sentido essa correlação que ele faz, porque por um lado, o burro é cheio de qualidades, em contrapartida, coitado, como ele é relegado a uma existência tão terrível, né, que só pode se deitar para morrer, então é por isso que a caveira dele, onde tem a caveira dele, é uma coisa desgraçada, ou seja, ele é cheio de qualidade, o pobre, né, como se diz no Ceará, o pobre, né, mas ao mesmo, né, o pobre é ótimo, eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo, como essa vida dele é tão sacrificada, e fazem tanto ele de besta, né, ele não pode ser... onde ele está enterrado não pode dar coisa boa, e é por isso que você coloca esse exemplo que tu está dando, Gorete, esse exemplo que tu disse do lugar que já foi depósito, etc., é aquela história, você não sabe onde começa e onde termina a verdade que tem por trás, por exemplo, da superstição. Aqui a gente está falando da expressão ter caveira de burro, que está ligada a uma superstição, mas o interessante tem pontos, tem lugares de esquina super bem localizados, que não adianta. Parece que os piores administradores do planeta disseram seguidamente, vou botar um negócio aqui. Você não consegue explicar. E aí vem a sabedoria popular e dá essa, né? Ele diz assim, olha, você pode ter um MBA em Harvard. Se você colocar aqui, não vai dar certo. Enfim, então, adorei que tu trouxe o caveira de burro. Adorei que tu trouxe essa coisa desse lugar que tu conhece, né? Assim, e é uma coisa super comum. Esse da voz do povo, voz de Deus, é muito conhecido, e o Câmara Cascudo, ele fala que fica parecendo, a princípio você pensa que é assim, a voz do povo é voz de Deus, significa... Tem razão, né? É isso, olha, se as pessoas disseram, então significa que isso é bom, né? O sentido que ele fala não é esse, né? Ele fala, ele explica isso associado lá desde a Grécia, né? Da voz do povo, como, vamos dizer assim, a expressão, né, de fato, da voz, né, divina. E aí ele conta, eu vou contar essas particularidades históricas que o Cascudo traz, Gorete, mas a qualquer hora você pode puxar e trazer outras curiosidades, tá? O Cascudo conta que o Hermes, né, ele tinha um templo, existia um templo em Acaia, né, que era um templo dedicado ao Hermes, né, e aí os devotos iam lá para poder ouvir as vozes. Aí ele conta que, assim, o consulente, né, a pessoa que ia lá para ouvir, ela era purificada, e aí ela dizia pro Deus lá, né, o que era o desejo secreto, a pergunta e tal. E aí ela se levantava, tapava os ouvidos com as mãos, ia até o átrio do templo, quando chegava lá, ela tirava as mãos dos ouvidos, e as primeiras palavras que ele ouvisse, né, dos passantes, era a resposta do Deus, né, a resposta do oráculo. Por isso, Vox Populi, Vox Dei, né, que é a voz do povo, voz de Deus, que inclusive é o título deste episódio daqui, que a gente está gravando, episódio 3. E aí, essa ideia foi para outros lugares, se espalhou para outros lugares, ele cita especificamente, eu não trouxe muitos exemplos exaustivos desse, porque o Cascudo parece que era inesgotável, então se você for, como a gente estava falando, você não termina nunca, então você tem que pensar os exemplos. Mas ele dá o exemplo disso em Portugal, né, de como essa ideia teria migrado para Portugal. E aí ele reporta que tem um sociólogo português, entre aqueles milhares que o Cascudo cita, chamado Teófilo Braga, e aí esse Teófilo diz, né, que a voz humana tem poderes mágicos, e aí não é a gente que vai... Uma contadora de histórias sabe disso melhor do que qualquer outra pessoa, né? E aí o Teófilo explica que para saber se uma pessoa estava morta ou viva, né, numa época que não tinha celular e tal, e aí que palavras minhas, né,
A pessoa ia para a janela, né, e aí dizia, corte do céu, ouvi-me, corte do céu, falai-me, corte do céu, respondei-me. A pessoa dizia isso, em seguida ela ia também para a rua e as primeiras palavras que ela ouvisse era a resposta, né? E aí o Cascudo, inclusive, cita a expressão, né, andar às vozes, né, que as mulheres faziam isso em Portugal, né, andar às vozes, como que diz, andar em busca das vozes. E é isso, então a voz do povo é a voz de Deus nesse sentido. Então, toda vez que você vir um grupo de pessoas tomando uma decisão equivocada, não fique se perguntando, meu Deus, como é que Deus é tão burro? Porque não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia que um grupo de pessoas está necessariamente, como você falou, né? A opinião da maioria não é nesse sentido. A voz do povo, a voz de Deus. Até porque a gente vê tanto exemplo de opinião da maioria aí da desgraça. Exatamente. Enfim, tem outra expressão que tu lembrou? Uma expressão que falar? Eu sou marronzinha, né? Eu sou marronzinha, assim. Eu não tô mais tão marronzinha porque eu não tenho pegado muito sol, mas eu gosto muito da minha cor. Essa cor bem marrom, sabe? Eu sou assim preta. Como eu tenho 3 filhos, aí são 2 pretinhos e um branco. É muito engraçado, porque o branco diz assim: por que só eu sou feio? Por que, meu filho, você é feio? Porque todo mundo na minha casa é marrom. E eu sou amarelo. Eu digo, não, meu filho, você não é feio, não. Todo mundo na sua casa é lindo, mas é cada um lindo de um jeito. Então, sim, cada um é lindo de uma cor. Aí, dos 2 marronzinhos, um é mais para pretinho. Aí ele diz assim, o Noah é o mais lindo de todos, porque o Noah é preto escuro. E eu não sou, mamãe. Eu queria tanto ser preto escuro, pelo menos marrom. Eu lembro que ele pequenininho, ele brincava, e quando ele sujava as perninhas, ele dizia assim, não lava as pernas, que eu tô conseguindo. Por favor, não lava, eu tô quase marrom. Gente, e aí... A alegria dele é quando ele vai pra praia, né? A alegria dele é igual a minha. Tipo, ir pra praia... Pois é, mas o pior é que ele é tão branquinho que ele nem fica... Ele nem fica pretinho, sabe? Ele só fica vermelho. Você diria que esse veio branco desse jeito. Você diria que esse veio branco desse jeito. Mas, enfim. E aí, eu tenho... lá na minha casa que eu digo é engraçado, né? Lá na minha casa. Eu estou na minha casa, mas eu falo a casa dos meus pais, lá na minha casa. Perfeito. Eu acho isso muito simbólico. Muitos adultos ficam falando minha casa, se referindo à casa dos pais, mesmo quando eles já têm casa... Eles, adultos, já têm casa há muito tempo. Eu acho isso também de uma carga afetiva imensa, né? Simbólica. Mas como se eu dissesse assim, lá na minha família, né? Pois é, vou dizer, lá na minha casa, lá na minha família, meus apelidos sempre foi negona, preta, nega, e aí algum momento era assim, essa bicha cor de burro quando foge, parece que não sabe, não sei o quê, mas assim, sempre com muito carinho, né? Porque a gente tem que ter cuidado, que diz agora tudo Mas eu sempre gostei muito desse meu apelido. Era pejorativo, assim. Não, de jeito nenhum. Até porque eu sou rainha na minha casa, viu? Ah, tá. Sim. Porque na minha percepção era a coisa do medo, sim, mas tinha muito essa coisa da cor mesmo, dessa minha cor marrom. Só que aí se usava muito essa bicha cor de burro quando foge, não sei o quê, dessa cor da brincadeira, ela se acha, ó, essa bicha, só porque é cor de burro quando foge, né? Eu achava muito que era aquela coisa que se referia à cor, à esperteza da cor, à leveza, o jeito assim, né? Mas aí depois eu vi que a história é outra, né? Que Câmara Cascudo, ao pesquisar, ele descobriu que essa expressão vem de corra do burro quando ele foge. Porque diz que quando o burro está... aproveitando que a gente falou da caveira do burro, quando o burro se sente ameaçado, que ele foge, ele fica muito perigoso. Né? E aí, o ditado era corra do burro quando ele foge. Entendi. E aí acabou que a gente ficou cor de burro quando foge. Cor de burro quando foge. Né, foi se transformando, como muitas expressões vão se transformando. A minha, tem uma que eu não peguei de Câmara Cascudo, mas eu acho que você
já deve ter ouvido demais. Eu me pareço muito com minha avó é uma negona bonita, que conta história. Sim. E aí ela diz assim: essa nega é cagada e cuspida eu. Sim. Já escutou cagada e cuspida? Sim, 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 sim. Outro dia veio uma amiga minha de São Paulo aqui, contadora de histórias, Ah, Cris Miguel. Ela é muito querida e muito talentosa. Em 2015 ela esteve pela primeira vez no Ceará contando histórias. sim. E aí ela parece muito com a Marisa Monte. Ah, E aí eu disse, e aí eu a conheci pessoalmente, eu disse: Cris, é tão engraçado, eu te achava parecida com a Marisa Monte na TV. Ela apresentou durante 10 anos um programa de contação de histórias na TV Cultura. sim. Ela e Sérgio Serrano. E aí ela disse assim: já me disseram, eu digo, mulher, tu é cagada e cuspida. Ela riu tanto, mas aí eu disse, e ela disse, o quê? Aí eu disse, é que tu é muito parecida. Mas o que foi que você disse? Aí me toquei no que eu tinha dito e fiquei com vergonha. Aí eu digo, não, mulher, desculpa. É porque ela disse, agora eu quero saber. Quero saber. Aí eu fui dizer para ela, né, que quando a gente achava alguém muito parecido com o outro, era comum dizer que a pessoa era cagada e cuspida. E aí eu fui atrás de pesquisar, e existem várias explicações, né? Variações. Alguns dizem que é escarrado Sim. e encarnado Sim. e encarrado, esculpido. É. Encarrara Aí, e esculpido, né? Que é como se fosse encarrara, Carrara. no mármore, né? Aquela coisa bonita. Aí tem outros que já falam naquela coisa mais vinda ali da Grécia, que é o cuspir mesmo. Aí vem a história da ejaculação, né? De sair igual. Gente, são essa daí eu muitas não explicações, conhecia. né? Do cuspido mesmo. Do cuspe. Podia ser o cuspe, né? Que Sim, você gera a partir do cuspe, por isso que sai né? igual. Ou simbolicamente a questão da ejaculação. Gente, Né, que é produtos do seu corpo, a produção do seu corpo. entendi. Então, é por isso que ele é tão parecido. Babado. Né? Então, assim, são inúmeras explicações, e se a gente for pesquisar a fundo, que Cascudo já fez isso por nós, Sim. a gente vai descobrir que em cada região é de um jeito diferente. Eu acho que é nos contos tradicionais brasileiros. Sim. Câmara Cascudo, ele fala de um conto que foi encontrado num papiro ainda, no Egito Antigo, que era como se fosse... que na verdade era uma história para o filho do faraó. Uma história de Niná. De Niná não tem nada, mas... E é uma história bem longa, porque realmente eu não consigo contar, porque eu só consigo ler, porque ela é uma história bem longa. Mas ela traz, na narrativa dela, coisas que se repetem nas histórias que a gente escuta aqui pelo Brasil. Sim. Em diversas regiões. A gente encontra histórias do boi, da mulher que quer comer a língua do boi do chefe. Né? A gente encontra esse pedaço lá nesse conto egípcio. A gente encontra natureza denunciante, que tem uma parte que as flores denunciam, não lembro se são as flores ou são as folhas, o balançar das folhas denunciam um crime. Então, assim, quando você vai ver, essas histórias, elas são ainda muito mais antigas, né? Você vê no relato de Gênesis, na Bíblia, que fala do dilúvio, né? Conta toda a história do dilúvio. Se você for ver civilizações antigas, bem mais antigas do que os escritos registrados na Bíblia, você vê também esse relato de uma outra maneira. Sim. Então, assim, as histórias, elas vão caminhando, passeando por entre as pessoas, e vão se reinventando, vão ganhando nomes. Tem um conto, eu acho que é da Turquia, não lembro agora se é da Turquia, posso até olhar rapidinho, mas o nome é Campo dos Gigantes. Eu acho que é da Turquia, que fala é um conto de sequência, onde aparecem 5 gigantes, depois 10 gigantes, depois 15 gigantes, e acaba em tragédia. Aí um dia eu fui participar de um festival também de contadores de histórias, e chegou uma contadora de histórias da África. E ela contou a mesma história, sim, com personagens específicos do local. Eram demônios pequenininhos.
Aham, espíritos demoníacos lá Aí ela falava do lugar da África. sim. E eu esqueci o nome dos demônios, tinha um nome, o guru. Não lembro, não vou falar porque eu vou errar, mas era um Aham, nomezinho que eram demônios. Apareciam 5, apareciam 10, apareciam 15, sei. apareciam 20, e era do mesmo jeito, e acabava do mesmo jeito. Então, eu disse, puxa vida, as histórias e coisas que você não que aparecem nas histórias, que você, se não conhecer o porquê, não percebe. Câmara Cascudo fala quando são histórias que as moças cavalgam com seus cabelos esvoaçantes, ali já lhe diz que é uma moça solteira, porque as casadas sempre andavam com os cabelos presos, Ah, em tá. toucas, né? Sim, sim. Quando diz que e ele estendeu a sua capa sobre a criança, fala da adoção, né? Ah, E quando ele fala e o rei na sua branca lágrima, na sua branca solidão, em suas lágrimas brancas, se refere ao luto que antigamente se usava o branco. Então, ah, assim, são coisas que você não sabe, a não ser que você conheça vá sua colher o história. trabalho dele, que já fez isso por nós, Entendi. né? Nesses inúmeros livros, histórias que ele coletou. Aí outra que eu gosto muito, que eu escutei muito também na minha adolescência, o pior cego é o que não quer ver. Ah, sim. Falando muito assim, a respeito das moças, né? Das moças olha, aquela dali, presta para nada. Só o pai dela que não vê. Oxe, pior cego é aquele que não quer ver. E Aham, aí você diz, faz sentido, o pior cego é aquele que não quer ver, né? E aham. aí quando você vai pesquisar, aí você descobre que o Câmara Cascudo registrou é que isso realmente aconteceu, vem de um fato que aconteceu na França, 1640, alguma coisa que foi o primeiro transplante de córneas. Diz que Ah, foi um sucesso, né? Foi um sucesso mesmo para o paciente, porque diz sim. que o paciente odiou, diz que o mundo era muito feio, não era nada daquilo que ele estava pensando, e ele conseguiu na justiça o direito de Gente, que ficar cego babado. de novo. Pois diz que foi isso que aconteceu, e ele Sim. conseguiu na justiça o direito de ficar cego de novo, e ficou conhecido como o pior cego é aquele que não quer ver, né? Que é aquela coisa de você tá vendo as coisas acontecerem ali, Sim. e você, não, eu não aceito, eu não acredito, É o né? Então negacionismo, são coisas né? O famoso do negacionismo. negacionismo, né? É muito. né? Eu não Então, conhecia essa, assim, não. Muito bom. Muito bom mas esse. já tinha ouvido essa, o pior cego é o que não quer ver? Já, A né? Não. expressão, sim, mas A expressão sim, né? a origem dela, não. E eu, como eu estava te dizendo, eu acho maravilhoso esse negócio de ir atrás das origens. Meu Deus do céu. Eu acho muito, muito incrível. Parece que as coisas ficam. Eu não sei, elas ficam muito mais atraentes. Quando a pessoa diz assim, menina, deixa eu te contar como é, de onde é que vem isso. Nossa, para mim é o equivalente a dizer que quer me dar chocolate ou dinheiro, sabe? Eu já fico assim, tipo, que nem aqueles cachorros com a orelha em pé. E teve É muito bacana. tu falou do animal, quando estava falando do corro de burro quando foge, né? Lembra? Que tu citou Hum, agora, que era quando que o burro ficava muito, muito. muito perigoso, que ele fica muito Isso, agitado, virado no capiroto, feroz. isso. E aí eu lembrei já de uma outra expressão que tem a ver com isso, assim, de forma não direta, mas contígua, que é o estar espritado. Porque Ixi, espritado eu vi demais. espritado. Já, dessa vai estar espritada. Isso, o espritado, por que que eu falei? Porque se usa isso tanto para pessoas quanto para animais, né? Que o espritado, ele explica, Gorete, que é a coisa de gente inquieta, buliçosa, travesso. E aí o espritar em Portugal, ele explica que tem o sinônimo de inspirar, né? Mas que no Brasil o espritado como a palavra própria já aparece, é estar com o espírito, né? Que inspirar também tem a ver com isso. Inspirar tem a ver com essa ideia da alma e tal. Então, estar espiritado é como se fosse, eu acho que seria, ele não escreve isso, mas eu suponho que é como se fosse estar espiritado, né? Então, é a Ah, pessoa que está muito possessa, que
que ela não consegue ficar quieta, e aí você diz, nossa, mas esse menino é muito espritado, né? E se usa isso também para animal, né? E aí ele conta que quando um cavalo dispara subitamente, e aí eu tô falando isso porque tu falou do burro, você diz isso, esse animal tá espritado. Até as pessoas costumam dizer do animal assim, esse animal deve ter visto alguma coisa. Tu já viu? Ixi, Maria. Né? Esse cachorro deve ter visto alguma coisa, porque dizem, né, que os animais... Visagem. E aí, exatamente, deve ter visto visagem. E aí eu lembrei dessa coisa quando tu citou o lance do burro. E aí tem uma outra expressão que eu vou puxar, e aí depois tu pode ficar à vontade para fazer outras observações de outras coisas que tu tá lembrando. Mas o sangue no olho, né? Porque quando você diz... Pronto, o sangue no olho, ele explica que a esclerótica, né, ou seja, essa parte branca do olho, quando ela tem esses raiozinhos vermelhos, assim, isso indicaria o temperamento impulsivo, arrebatado, gente briguenta, né? E aí ele chama esse sinal de sangue, né? Seria, portanto, gente que é destemida, afoita, e aí é aquilo, né? Aquele pessoal diz que paga para não entrar em briga, né? Esse aí seria o pessoal que paga para entrar na briga, né? Então, o sangue no olho vem disso, né? Eles associavam a pessoa que tem... Ouvi muito isso, assim, de outras pessoas, né? Mas também não sabia. Pois é, não, também não sabia, não. Na verdade, eu fico tão maravilhada quando eu leio o Câmara Cascudo, porque, assim, eu tenho a maioria dos livros dele que estão publicados, e-book ou físico, mas nem, eu estou dizendo os publicados, recentes, porque ele tem uma obra com mais de 150 livros, então quem sou eu para ler todos? Mas eu fico tão maravilhada a cada página, do pouquinho que eu já li, que eu fico assim, ó, eu fico olhando assim, eu fico, gente, esse homem sem Google... E o cara era viciado para estudar, né? Sem Google, pois é. Meu Deus, é isso mesmo, sem Google. Sem Google. Ele bota a gente tudinho no bolso, sem Google, a gente tudo com Google, com o celular na palma da mão. Eu sei que eu comecei a gostar de ler pelas histórias que eu ouvia. Sim. Eu não ouvia história, não era mediação de leitura. Minha avó não estava ali com o livro lendo. A minha mãe, sim, mas a minha avó não. Ela contava de boca. Ela é uma narradora, né? Uhum. Então, eu acho importante também para que as pessoas valorizem a literatura oral, a tradição oral, né? Que é muito importante, assim como a literatura escrita. Total. Na verdade, essa precedência da escrita, essa importância, é uma coisa elitista também, né? Porque quando você só valoriza o escrito, você está deixando de fora um monte de gente, é aquela velha coisa que a gente fala do erudito e do popular, né? Que o Câmara Cascudo, ele conseguiu, até como eu falo na abertura, né? Dessa audiosérie, ele conseguiu mostrar que a erudição não precisa ignorar o saber popular, o saber da oralidade, muito pelo contrário, essas coisas não estão separadas, né? A gente compartimenta porque a gente é um bando de serzinho limitado que precisa compartimentar as coisas. Pois é. Mas não é mais pobre, muito pelo contrário, né? Até porque o homem começa a escrever, o ser humano, tanto quanto espécie, né? Quanto a gente como pessoa, muito depois que a gente aprende a ouvir e a falar. Uhum. Então, é muito bizarro a gente colocar a coisa escrita. De novo, a linguagem escrita tem a sua função, ela tem o seu papel, claro, mas isso não elimina a oralidade, né? E eu não sei, assim, eu tô com medo de puxar outras expressões e tu tá com alguma aí na ponta da cabeça para querer falar e na ponta da língua, e aí eu não tô querendo puxar outra. Eu gostei muito de descobrir sim, o queimar as pestanas. Ah, sim. Me conta. Né? O queimar as pestanas, né? Quando a gente diz assim, fulano queima pestana, a gente já sabe que é uma pessoa que estuda muito. Sim, sim. Né? E aí, quando você vai pesquisar, diz que é realmente isso, porque com a falta de luz, as pessoas estudavam com as velas. E aí, às vezes, acabava queimando os cabelos, as sobrancelhas, as pestanas. Que bafo! Né? E aí você diz assim, ai, gente, que
Que massa, que legal, porque faz todo sentido e você sempre disse isso e não sabe por quê, sabe o que significa, mas tudo tem uma origem. Sim, E sim. aí eu achei muito bacana também, porque eu via muito isso lá na minha casa, o meu irmão, eu tenho um irmão que ele é muito estudioso, né? Muito estudioso, e aí Sim. ele sempre foi o queima-pestana. Ele é que é o de exatas, né? Que tu fala. É, eu digo, o que que é queima-pestana? Por que é queima-pestana? E aí, que era por conta dessa questão da vela mesmo, estudar à luz de velas, né? Muito bom. E, uma que eu adorei descobrir, foi o Sim. amigo da onça. Diz que Ah, uma vez, essa eu não conhece essa? já Não ouvi, sei mas se não vou lembrar, não, a explicação. Conta que né, o amigo da onça, a gente fala daquela criatura que não é muito verdadeira, né? É um amigo falso, né? Na verdade. Sim, sim, E sim. aí diz que um caçador estava contando a história, disse que viu uma onça. E aí ele estava desarmado, disse que deu um grito tão grande, tão alto, que a onça ficou com medo e fugiu. Sim. Aí um colega que estava ouvindo disse, rapaz, isso é mentira. Porque se a onça tivesse te visto, ela tinha era te comido. Aí disse que ele olhou para o cabo e disse assim, sim, mas tu é meu amigo ou amigo da onça? Amigo da onça, é. Eu já tinha ouvido, mas eu não lembrava. Que aí depois virou personagem, né? Tinha um personagem, eu acho que eu não vou lembrar exatamente de onde, mas tinha algum personagem de ilustração que tinha esse nome, Amigo da Onça. Acho que é um personagem Eu, antigo. eu tô, eu tô, Não tô tinha essa lembrando. parada? Não é algo Tô, recente, tô- não, mas é algo que de vez em quando as pessoas recuperam, não é? tá me dando uma vaga lembrança. Não lembro bem, mas tá me dando essa vaga lembrança de ter essa figura assim, bem lá na minha Personagem bem infância mesmo. longe, né? Porque é antigo, ele é Uma bastante coisa bem antigo. longe. Como você disse, tem coisas que a gente realmente não lembra porque está muito além Isso, da isso, nossa lembrança aparente, né? Tem coisas, tem gavetinhas. é verdade. Ai, gente, uma coisa que me doeu, descobri o que que era. O quê? É muito comum, né? Nós somos cinco, então cinco crianças dentro de casa. Sim. Dentro de três crianças, eu estou só escutando aqui o uau, 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 bem acolá. E eu me lembro de cinco crianças em casa e a minha mãe falava, vocês estão fazendo ouvido de mercador? Não estão ouvindo eu falar, não? Ouvido de mercador. Eu Ouvido. acho que todo mundo já ouviu isso da mãe. Vocês estão me fazendo ouvir de mercador? Não estão me ouvindo, não? É para esperar aí que eu vou aí. Isso é a cara de mãe, né? Ouvido de mercador é muita E cara. aí, tu sabes? Tu Não, sabes de onde vem isso aí? não, não, Tem não. umas que deixam a gente, tem umas que deixam a gente bem tristinho. Essa me deixou triste. Sim. Diz que, na verdade, não é mercador, era marcador. Que o marcador era o carrasco que Gente, marcava com ferro quente meu- os ladrões, as suas vítimas, né? sim. E os gritos eram terríveis, e ele fazia como se ele não tivesse ouvindo nada. Então, a expressão era ouvidos de marcador. Ouvido de E marcador. aí acabou virando ouvido de mercador. Porque Entendi. diz que ele parecia que não ouvia os gritos. Aí, Ignorar. eu fiquei triste, não queria saber, não. Eu preferia que fosse do mercador mesmo, lá no mercado, todo mundo falando e ele não escutava ninguém. Sabe, quando fala essa expressão, eu imaginava isso. Eu imaginava um mercador que estava querendo vender, Eu não se importava com imaginava. nada, né? Eu imaginei isso também. Era o que eu imaginava, que era o mercador ali, que estava todo mundo falando na feira, Isso, e isso. E ele estava lá sem ouvir nada por conta da balbúrdia. Falando em balbúrdia, Gorete, tem uma que eu me chamou a atenção. De novo, a gente fez essa seleção com base nas nossas memórias afetivas e tal, ou, enfim, porque está longe de esgotar esse inventário, né, do Câmara Cascudo. Então, a gente pensou. Eu falei de balbúrdia e lembrei do Casa da Mãe Joana, né, que eu não sei se tu conhecia já também essa. Quer dizer, não, quando eu digo conhecer, é a origem, né? Porque todas essas expressões estão não presentes, conheci. né? Não?
A origem. Não, a origem, a Tá, expressão já ouvi demais. Porque eu assim, nossa, então você não morava no Brasil? A casa da mãe Joana, ele conta que é assim, é esse lugar que você chega, todo mundo pode fazer o que quiser, pode entrar e pode sair, a porta está sempre aberta, ele fala que era sinônimo de confusão, balbúrdia ou desorganização. E aí eu digo que no português contemporâneo é o que a gente chama de babado, confusão e gritaria, né? Que é no português recente. E aí ele conta que a origem era a seguinte: a Joana era rainha de Nápoles e condessa de Provença, lá pelos anos 1300 e alguma coisa. E ela teve uma vida muito tumultuada e em algum momento, algum momento de 1346, ela se refugiou em Avignon. E aí, no ano seguinte, não me pergunte por quê, mas ela resolveu regulamentar os bordéis da cidade. E aí, no estatuto, né, que ela tinha baixado lá, dizia, entre outras coisas, que todo prostíbulo tinha que ter uma porta por onde todos entrarão. Eu não sei qual era o nível de prioridades da cidade de Avignon para poder isso ser prioridade, mas enfim, o fato é que era. E aí, em Portugal, bordel ficou conhecido como o Paço da Mãe Joana, né? E também fica chamado como Paço da Mãe Joana, em Portugal, aquele lugar que permite o trânsito de todo mundo, a qualquer hora. Só que no Brasil, paço não pegou, né? Porque a gente não usa muito, a não ser em paço municipal. Mas aí pegou a casa, né? Então, a versão Casa da Mãe Joana é, portanto, esse lugar que, vamos dizer assim, pode ser aplicado a bordéis, cabarés, etc., ou alugar, é tudo que uma coisa, até no Ceará se fala muito isso, né? Eu acho que no Brasil todo. Nossa, isso aqui está parecendo um cabaré, né? Que é esse lugar que qualquer um pode entrar. E a casa da mãe Joana é isso, assim, eu sempre associava a casa da mãe Joana com a casa da sogra, eu pensava que Joana era uma sogra, porque o pessoal não tem isso, né? A casa da sogra. Mas eu uso muito, agora me deu até vontade de pesquisar. Sim. É quem beija meu filho, minha boca adoça. Ah, sim. Eu uso muito, uso demais. Eu tinha uma colega, professora, sabe aquela pessoa que tu não se dá? E eu sou muito facinha, sabe? Eu me dou com todo mundo. Sim. Mas essa pessoa, eu não me dava com ela, gente. Era terrível, a gente não se olhava direito. Eu me sentia até mal. Eu dizia, gente, que pessoa eu sou? Sim. E aí, o meu filho foi ser aluno dela. Ela era tão massa pro meu filho. Acabou. Eu comecei a gostar dela. A malquerência. Quando tu falou assim... Quando eu entrei na faculdade, eu estava crente que eu era, aí eu ia te dizer assim, que tu estava botando banca, que tu estava bancando. Estava botando banca. Pronto, bora. Aí eu bancando, eu lembrei que foi outro que foi pesquisado, né, que eu botei para esse roteiro, que era o bancando. Mas esse bancando, ele disse que não vem de banco, esse bancando no sentido que a gente está falando aqui. Não vem de banco, vem de banca, que dá banca do jogo do bicho. Aí ele explica, esse é muito bom, ele diz que é a pessoa que simula, finge o que não é, que impressiona pela autoconvicção, pelo aquele trejeito de falso poderio, sabe? Enfim, a pessoa que está bancando, tipo isso, olha, está bancando rico, bancando inteligente. E aí, ele conta que o jogo do bicho surgiu aqui em 1896, né, no Brasil. E ele fala que os primeiros banqueiros de jogo do bicho, que eu vou chamar de bicheiros, né? Esses primeiros banqueiros do bicho, eles tinham o capital do atrevimento, mas não da finança, né? E essa base econômica era constituída pelas apostas, naquela eterna esperança do lucro, como todo apostador sabe, né? Qualquer apostador de cassino, ou de jogo do bicho, ou de Mega Sena, é mais ou menos a mesma lógica, segue a mesma lógica. E aí ele fala que para que essa instituição, né, do bicho, jogo do bicho, conquistasse a confiança dos jogadores, era indispensável ter astúcia, sangue frio e impassibilidade. Então, bancar é você não ser de fato, mas você fingir que aquilo representa importância, que aquilo representa domínio de uma técnica. Olha, pode apostar que isso aqui é bom. É a velha, eu acho que tem muito a ver com a famosa lábia de vendedor, né? E também
lembrando, hoje eu lembrei, enquanto eu estava escrevendo isso, da Poker Face, né? Porque, no fundo, esse bancar tem a ver com a Poker Face lá dos jogadores de pôquer, né? Que eles estão aqui com nada na mão, umas cartas que não valem nada, mas aí eles fazem a cara de quem está ganhando. Isso, eles põem aquele óculos escuro para poder você não ler as reações pelo olhar e bancam, né? O velho blefe também, né? Tem muito disso. Então é isso, bancar. Então tu estava bancando, chegou na tua casa, na casa do teu pai, bancando a Independente, mas obviamente ele sabia que era só blefe, porque ele conhecia o teu passado e o teu presente, né? Pois é. Não ia conseguir, não. Eu não sei se tu tem outra, assim, que tu tá lembrando, se você quiser, pois é, a última que eu separei, a última que eu separei foi com o rei na barriga. Né? Eu estava com o rei na barriga, né, meu bem? Estava na faculdade, estava me sentindo... E, assim, eu fui a primeira a entrar na faculdade. Então, assim, menina pobre, negra, né? Filha de mãe semi-analfabeta, né? Então, eu era a primeira de uma geração a entrar na faculdade pública. Assim, não falei faculdade pública, mas assim, porque na minha época de faculdade só tinha o Unifor, o S, o UFC e em Sobral a UVA, né? Sim. Então, o filho de pobre não ia fazer o UFC, na minha época, não ia fazer Unifor, então eu nem me inscrevi nesse daí. Né? Aí, quer dizer, entrei, eu me lembro da minha avó chorando, e para mim foi uma conquista muito grande, até porque eu ralei muito para isso, mas eu não entendia por que ela chorava tanto, né? Eu lembro da minha irmã dizendo assim, agora ela se acha, tá com o rei na barriga, só porque tá na faculdade, né? Com o rei na barriga, isso aí todo mundo fala, né? Sim. Fulano parece que tá com o rei na... Fulana parece que tá com o rei na barriga, não pisa nem no chão, de tão importante que se acha, né? Se fala daquela coisa da pessoa que se acha muito importante, né? Sim. E aí, Câmara Cascudo fala, né, que essa expressão vem de um tempo da monarquia em que as rainhas, quando estavam grávidas, né, que a mulher tinha esse papel da procriação, né? Que maravilha! Que a mulher, ela só tinha essa importância nessa questão da procriação, porque ela ia dar luz ao herdeiro, né, e talvez ao futuro rei. Então, elas eram tratadas de forma especial, por quê? Elas estavam aumentando a prole, porque elas poderiam estar ali levando na barriga o futuro rei, realmente. Né? Nossa. Aí você vê, agora você vê também, agora nós vamos mais para trás ainda, mais para trás. Lá para o Antigo Testamento, na Bíblia, o livro de Gênesis, tá? Quando Deus promete o Salvador. Então, todas as mulheres de Israel que conheciam as escrituras, os escritos e a lei até oral, porque foi oral durante muito tempo antes que fosse registrada, né? Sabia-se que o Messias viria de uma mulher. Sim. Então, ela poderia estar... Então, toda a mulher, ela tinha um papel nulo, né? Até vi seu podcast lá do feminismo, do machismo... Sim. Feminismo não, perdão. Do machismo. Agora eu esqueci o nome, tá? Minha amiga Iris me mandou. Tu tá falando do Uma Breve História da Intolerância, que o primeiro episódio é sobre o machismo. Yes, inclusive, né? vamos deixar aqui esse um registro. Mesmo. Se você está ouvindo esse episódio da audiosérie É Tudo Folclore, e você quiser ouvir sobre intolerância, vá lá, bote Uma Breve História da Intolerância, e você pode ouvir esse outro podcast, que é outra temática, mas enfim, né? Se você se interessar, tá aí. Mas enfim, foi muito bom. Minha amiga Iris me mandou e eu ouvi todinho, adorei. Ai, que tá? bom, obrigada. Que fique o registro. E aí, voltando, como você até frisou lá, a mulher é zero, né? Não tinha direito nenhum, ela era propriedade. Então, assim, a mulher era para procriar. Ela podia procriar o guerreiro, o herdeiro, o Messias, os soberanos, né? Sim. Então, tinha-se também essa questão, toda mulher, então, ser estéril ou não ter filhos era algo assim, não pode, porque ela pode dar luz ao herdeiro. Então, toda mulher em Israel tinha a esperança de dar luz ao Messias. Sim. Então,
quando ele registra aqui no tempo da monarquia, né? Eu vou mais além. Muito bom. Vou mais além. Mas é muito bom mesmo, porque, de fato, se você parar para pensar, por exemplo, hoje, na Inglaterra, né? Aquela mulher que é a mãe do... Você tem toda essa coisa em torno a mãe dos herdeiros, né? Que a Diana... A mãe dos herdeiros. A Diana supostamente encarnaria, só que aí depois viram que ela não se encaixava muito naquele conto, né? Mas você vê que as mulheres de agora, dos filhos do Charles e da Diana, né? Da Diana, elas também, né? A mulher eu acho que era do William, agora eu não vou lembrar, porque... Não, é a do outro, do Harry. Era atriz de Hollywood, né? Sim, divorciada, né? Ela não para mais. Tem toda a história latina, né? Tem todo... Isso aí ela faz uma série, mas aí ela para de fazer a série porque ela vai casar com ele. Então tem todo meio que uma blindagem. Não sei, eu sabia que eles iam parar de viver lá, né? Iam viver a própria vida, etc. Já foi uma afronta, né? Ele casar com ela, uma mulher divorciada latina, atriz, né? Já foi uma afronta e tal. Toda errada, né? Já... Tá toda errada. Toda errada. Mas é bem isso mesmo, essa coisa de você estar, vamos dizer assim, você tem uma coisa muito importante. Então, se você está com rir na barriga, você está se achando muito importante. Maravilhoso. Achando muito importante. Eu gostei muito dessa daí, sabe? Assim. Aliás, são expressões que é como você disse. A gente fala, não sabe bem de onde surgiu. E aí quando você vai ler as origens, você diz, nossa, então é por isso. E como as coisas vão ganhando uma outra roupagem, uma outra cara, essa da cor de burro quando foge, para mim, eu imaginava aquela pessoa assim, morrendo de medo, ficava pálida. Sim. Mudava de cor, quando tá com medo, mudar de cor. Do ouvido de mercador, eu preferia a outra... Preferia a outra versão. A outra versão que estava na minha cabeça, que era do mercador mesmo. Então, assim, você vê como as coisas se transformam, sim, como a palavra tem força e como ela se mantém ao longo do tempo, né? Sim, ela é uma coisa viva, né? A linguagem, e quando você vai atrás de fazer essa arqueologia, digamos assim, dessas expressões, o legal é que você começa a falar elas, porque meio que você repete, quando você não sabe a origem e o significado. Você repete como um papagaio. Quando você sabe o significado, você fala com a propriedade, né? Agora tu fala essas expressões de forma diferente, e eu também, tipo, nossa, tá com rei na barriga, né? Então, quando você sabe aquilo, abre é maravilhoso, é maravilhoso. Tem na verdade, esse episódio era para ter 1 hora, só que eu já desconfiei que ele não teria, né? A gente está aqui 1h30, eu prometo que só tem 3 agora, só tem mais 3. O por um triz, Gorete, eu não sei se tu já conhecia o significado, né? A origem de por um triz. Não. É muito bom também. Eu acho todos bons, assim, eu tô até... Fico reprisando o óbvio, que para mim todos são ótimos. Mas o por um triz é quando você diz que a pessoa está por um nada, na iminência de uma desgraça, né? Aí ele explica que triz vem do grego trichos, ou trichos, T-R-I-X-O-S, que significava cabelo. E aí essa locução, ele explica que isso viria, né, de um episódio ligado ao Damocles, que era um cortesão muito bajulador do tirano chamado Dionísio da Siracusa. Aí ele explica que o Damocles, que era esse puxa-saco, ele exaltava muito o Dionísio, dizendo que ele tinha muita sorte, porque era um homem muito poderoso, com muita autoridade. E o Dionísio, então, disse um dia para ele, olha, já que você acha que a minha vida é tão boa, vamos trocar de lugar por um dia. E aí o Damocles ficou cercado de mulheres, de comida, de bebida, cheio de luxos. Só que nessa ocasião, que foi que o rei fez, né, o Dionísio, ele ordenou que uma espada fosse pendurada sobre a cabeça do Damocles, sobre o pescoço, na verdade, presa só por um fio de rabo de cavalo. Qual era o objetivo do Dionísio, né, segundo
o que o Câmara Cascudo conta, era mostrar que ele era um homem com muitas regalias, mas que ele estava o tempo todo diante de decisões difíceis e o tempo todo ali num perigo iminente, que me lembrou muito aquela frase lá, essa ideia, Gorete, daquela frase clássica já da história do Homem-Aranha, né, que ele diz, um grande poder traz uma grande responsabilidade. Essa frase parece que bebe nessa fonte aqui. E aí diz que o Damocles, quando foi colocado diante disso, viu a espada afiada, e aí disse pro Dionísio que não precisa mais, não, eu não queria ser tão sofrido daquele jeito. Lá, né? Tudo bem que o Dionísio foi meio malandrão, porque ele quis dizer assim, olha, como a minha vida é dura, mas tinha algum sentido, mas também, né, ele foi meio malandrão. Mas o por um triz vem daí, triz cabelo, e não à toa as pessoas costumam dizer também por um fio, né? Então, assim, está por um fio, a situação dele está por um fio. Então, é um fio de cabelo, né? Que poderia ser fio de navalha. Então, esse é um esclarecimento aqui interessante. Um outro, tu falou da marcação, né? A marcação feita lá pelos caras que faziam ouvido de marcador, né? E aí eu pensei também nessa outra locução que tem a ver com fogo, né? Que é o não meter a mão no fogo, né? Quando você diz que não mete a mão... Não meter a minha mão no fogo por ninguém. Pois é, que é não se responsabilizar, né? Não se responsabiliza pela inocência dessa pessoa. Aí ele conta que na Idade Média, durante os ordalhos, né? Os ordalhos eram julgamentos, eram provas para ver a inocência de alguém, a inocência ou culpa. Aí ele conta que uma das provações que os réus, às quais os réus eram submetidos, era a prova do ferro caldo. Aí ele diz que quando você dizia que era inocente, você era submetido a pegar numa barra de ferro quente e caminhar com ela por alguns metros, segurando. E aí envolviam a sua mão numa estopa, selava com cera, e 3 dias depois eles abriam a atadura. Se a sua mão tivesse ilesa, sem sinal da queimadura, aí pronto, você era inocente, aquilo estava provado. Se tivesse a queimadura, então estava provada a sua culpa e você era punido. Provavelmente muitos morreram, né? Pagaram com a própria vida. Então, isso é o meter a mão no fogo, né? Esse é daí de onde vem o meter a mão no fogo. E, por fim, né? Muito longe da gente esgotar esse assunto, mas porque o episódio tem que acabar em alguma hora, o botar mal olhado, né? Que é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Falam de botar mal olhado nas pessoas, nas plantas. Eu lembro que tem muita essa história de as pessoas mais velhas dizerem assim, nossa, minha vizinha, ou a minha sogra, ou a minha não sei quem, chegou na minha casa, botou o olho na minha planta, as bichinhas morreram. Não rola, né? Morreu. É demais, assim, a bichinha, né? Como as bichinhas morreram. E aí, a bichinha morreu. Ele conta que, o Câmara Cascudo conta que isso está muito ligado à questão da potência, a importância da potência visual, né? E aí ele escreve aqui, eu vou ler literalmente, ele diz que o olhar pode determinar o bem e o mal, proteger e destruir como uma grandeza material de ação imediata e direta. Bons e maus olhos dividem a humanidade e os romanos foram obrigados a criar a deusa Invídia, com a cabeleira de serpentes, inimiga de toda a aventura, né, ou seja, a sorte alheia, insaciável de rancor para as alegrias dos outros, tendo a vitória do próximo como uma agressão à sua soberania monstruosa e bastarda. Invídia aqui é a coisa da inveja, né? Porque o invídia, eu estou te dizendo isso porque do outro podcast que eu fazia, que era Assim Caminha a Humanidade, a gente fez um episódio só sobre a inveja. Então, essa palavra invídia apareceu. Que a inveja é o não ver. É aquele que não consegue ver o outro quando ele está bem. Entende? Então, assim, a inveja, e ela se dá pelo olhar, né? Essa coisa da inveja está diretamente ligada à questão do olhar. Por isso que esse veja é de ver. E aí, o Cascudo, depois que ele descreve isso, ele fala de
ele fala que não tem nenhum povo, de nenhum nível cultural, e nenhum tempo da história em que o homem, né, em que o ser humano não tenha temido a inveja, né, e essa deusa, né, essa deusa sinistra, que é a invídia, ou seja, a inveja, ela age preferencialmente pelo olhar, né, e aí as pessoas têm medo desse olhar magnético, né, que é implacável em relação à felicidade do outro. É tanto que as pessoas dizem, eita, mulher, não vou nem mostrar para ninguém, né, não rola essa coisa? Ixi, mulher, não deixa ninguém ver, que tem uma variação que é, não vou nem contar para ninguém, Vou nem porque contar senão pra vai, senão né, vai dar certo. senão não vai dar certo. E aí, uma coisa também que ele observa, e que eu desconhecia, para variar, é que entre os amuletos, ele diz que a maioria dos amuletos é contra o mal olhado. Eu nunca tinha me tocado disso. Que é contra esse olhar rancoroso, né, de inveja. Então, quando você pensa em amuleto, a maioria deles é em relação ao olho mau, né? Inclusive tem um amuleto famoso, que é aquele olhar turco, né? Não, desculpa, olhar não, olho turco. Tu sabe qual é? O olho turco, um amuleto que é tipo um olhinho azul. Olhinho azul. Tem até um Sei. emoji É olho que turco, tem até um emoji que é disso. E aí é interessante isso. Eu nunca tinha me tocado que a maioria dos amuletos, quer dizer, segundo o Cascudo, é contra o olhar mal, né? Enfim, olha, a gente vai encerrar, como eu falei, Gorete, só porque a gente precisa, e inclusive assim, a gente Precisa falou limitar, né? e a gente falou de bem mais ditados do que eu esperava, porque tu trouxe um monte, né? Eu tinha estimado assim para 1 hora, tanto quanto tu disse que tinha trazido mais, eu disse, opa, então a gente pode passar aqui de 1 hora. Mas é isso, assim, tem alguma outra coisa que tu queira falar antes da gente ir para o fechamento? Uma coisa que tu queira falar sobre esse Tem. assunto? Tem, eu quero agradecer, porque é muito bom falar do que a gente gosta, né? É muito bom. É muito bom. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Meu coração está cheio de histórias. E falando de olhos, também de olhar, ela diz que os olhos, na Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. É verdade. Então, assim, muitas vezes você reconhece alguém pelos olhos. Total. Claro que o ser humano é muito astuto, quando ele quer disfarçar, ele consegue, mas, no geral, você conhece alguém pelo olhar. E eu queria agradecer por poder estar falando de histórias, de coisas que me marcam, porque os ditados, essas falas estão na nossa boca desde sempre, estão na nossa memória afetiva, fazem parte da nossa vida, e a gente fala muito ainda e reproduz, e os nossos filhos certamente continuarão falando. É um prazer muito grande falar de Câmara Cascudo, que é uma fonte na qual eu bebo muito, e hei de beber ainda muito mais, porque ele conseguiu reunir assim, um universo muito vasto para nós que gostamos de histórias, da palavra, da força da palavra. Sim. E de herança, não digo só herança cultural, sabe? Para mim é algo muito além, é uma lembrança, é uma afetividade, é algo muito forte. Então, eu quero lhe agradecer, realmente. Adorei quando você entrou em contato comigo, tanto que quando eu ouvi, eu já disse sim. Já tocou de cara, foi muito fofa, muito acessível, porque assim, quem me indicou o teu nome foi a Iris Sodré, que eu já sou uma pessoa, tipo, muito incrível numa breve história da intolerância. Eu até registrei lá vários agradecimentos para ela, e assim, a Iris, quando eu estava escrevendo esse projeto, no ano passado, ela me disse, nossa, Câmara Cascudo, eu tenho uma amiga que está fazendo um projeto que tem a ver com Câmara Cascudo, a Iris, o meu marido é louco por Câmara Cascudo, agora tu tá me falando de Câmara Cascudo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, não por acaso, quer dizer, ela me falou e pronto, e passou. Quando foi recentemente, quando eu estava procurando pessoas, né, para serem personagens dos episódios, para serem convidados, aí ela tinha me mandado um dia antes o teu vídeo, que inclusive tu pode dizer o nome do vídeo para as pessoas procurarem no YouTube, do teu vídeo de histórias, né? E aí aí eu falei,
caramba, eu lembrei, né, da amiga da Iris, aí eu disse, Iris, aquela tua amiga, será que ela topa? E aí falei contigo e tu foi de pronto, inclusive o Ives é o convidado do episódio 2, que vem logo antes. Não vou perder nenhum deste episódio. O Ives vai falar de mitologias brasileiras, a gente vai conversar sobre mitologia brasileira, comparando com as mitologias universais. Vai falar não, porque é a mágica da edição. É o episódio 2, que é antes desse, porém a gente ainda vai gravar, então é bem aquilo, né? O tempo fica, né? Mas é isso, muito obrigada, tipo, ainda vou te agradecer agora formalmente no final, mas assim, eu adorei mesmo, e te achei super acessível, e quando tu me disse que estava super à vontade para essa conversa, eu disse, pronto, é o que precisa, é a pessoa estar à vontade, o resto vem porque a gente gosta de conversar, a gente tem curiosidade por descobrir, né? Então o resto vem. O bom é a pessoa estar aberta, isso para mim, é o mais importante. Eu fiquei muito feliz. Iris é um amor que eu tenho na minha vida, Ives também. São pessoas que a gente, quando eu digo a gente, é assim, a minha família ama aquela família, sabe? Iris é assim, uma amiga que é uma amiga guru. Sabe aquelas amigas que você liga assim? Amiga, olha, tô precisando falar disso, eu tô precisando tomar uma decisão, sabe? Tanto que o marido lindo, ele diz assim, tu já ligou pra tua guru? Pronto, Iris é essa amiga guru, é bom que vai ficar registrado aqui. A Iris, a Iris Sodré e o Ives Albuquerque, que são da Gavulino Filmes, que é uma das produtoras incríveis daqui de Fortaleza, e tem um trabalho maravilhoso. Inclusive, assim, vou dizer um pequeno spoiler, mas não tanto, eles estão com um projeto, eles vão estar num projeto que vai ser muito incrível, que deve sair em 2021, é maravilhoso, só não vou falar mais, porque eu falo mais que a boca, então eu tenho que ter cuidado, mas a gente tem que esperar que vai ser um negócio, eu vou ter muito prazer em divulgar isso quando sair, mas, enfim, você vai saber, se você perguntar para ela na chincha, depois ela te conta, eu não vou falar agora, só para poder inclusive, não ser antiética. Gavulino Filmes foi quem fez um vídeo, assim, eu sou muito apaixonada por esse vídeo, né, que foram as histórias. Na verdade, o nome do projeto, o nome do vídeo no YouTube é Me Engana Que Eu Gosto. O nome do meu canal é Gorete Conta Histórias. Me Engana Que Eu Gosto traz histórias de esperteza, né? Histórias de esperteza dos espertos que passam a perna nos fortões, que no caso é a onça. Então, foi um trabalho feito por muitas mãos, que eu agradeço muito a Gavulino Filmes, na pessoa de Iris Sodré, Ives Albuquerque, meus amigos e parceiros, e tá lá, viu? Se você quiser conferir, eu gosto de contar história para criança, gosto de contar história para adultos, lá são histórias que dá para todos os públicos. E obrigada, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você. Igualmente. Foi muito bom estarmos aqui. Obrigada. Eu fico imaginando, as crianças ficam hipnotizadas, né? Porque para uma criança isso é um mundo inesgotável, né? E eles têm muito essa coisa, eles estão muito ligados ainda à fantasia de uma forma que o adulto tende a perder, né? Então, assim, é incrível, assim, quando você passa pelos shoppings que tá tendo contação de história, você vê as criancinhas sentadas e assim, ó, paradas. Pode oferecer o que for, eles não querem. Ali... Às vezes vem a mãe, dá uma pipoca, dá uma comida e o menino tá lá olhando. Exato, ali tá tudo que eles precisam. Oxe! Aí, às vezes eu digo, oxe, quem gosta de comer é a gente, menino gosta não, menino gosta de história, deixa o menino. Ele gosta de brincar. E história é uma forma de brincar. É verdade. O historiador francês Fustel de Coulanges achava que o tempo nunca morre completamente para o homem. O homem pode até esquecê-lo, mas sempre o guarda dentro de si. De um modo semelhante, para Câmara Cascudo, o grande passado vive em nós, perceptível. Daí o mestre do Tirol compreendeu o folclore como um indicativo do quanto o milenar segue fincado no contemporâneo e do quanto o universal está presente no regional. Eu não saberia dizer o quanto Cascudo se aprofundou nas obras de Freud e de Jung, mas certamente as ideias do etnógrafo potiguar encontram sustentação na noção de inconsciente do primeiro e nas noções de inconsciente coletivo e de arquétipo do segundo. Aliás, os pesquisadores Gustavo Mano, Mário Curso e Amadeu de Oliveira Weiman escrevem se referindo ao fundador da psicanálise. A opinião de Freud é categórica. O
folclore interpreta os símbolos oníricos da mesma forma que a psicanálise. Ou seja, o instaurador do discurso analítico tomava a cultura popular, o folclore, o saber do povo, como um interpretante do psiquismo, reconhecimento similar ao conferido aos escritores e à arte de modo geral. Abre-se assim a via para utilizar o método de interpretação dos sonhos na análise das ficções produzidas pela cultura, conjunto onde se inserem os mitos. Fecha aspas. Eu não sei você, mas sempre que eu ouço alguém dizendo isso é tudo folclore ou isso é só folclore, como se isso diminuísse o valor do assunto em questão, eu fico pensando que essa pessoa não desconfia nem de longe do manancial de simbologias e da sabedoria que a cultura popular, ou se você preferir, o folclore, carrega. Esse episódio foi desenvolvido com base nos livros Coisas que o Povo Diz e Locuções Tradicionais no Brasil, ambos do Câmara Cascudo. Gorete, eu gostaria de agradecer a sua participação nesse episódio de novo, porque nunca é suficiente. A Gorete tem um canal de contação de histórias no YouTube chamado Gorete, Gorette, Conta Histórias, Gorete Conta Histórias. E siga no Instagram, que é Gorete, desse jeitinho que eu falei, .histórias. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre as origens e refazer uma parte do percurso histórico da Rede de Dormir. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio. Pesquisa, roteiro e apresentação, Paty Rabelo. Edição, André Silvestre. A audiosérie Tudo Folclore é um projeto apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Pronto. Agora é o corta